E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Sejam muito bem-vindos ao nosso Cego Podcast, um programa onde tentamos desatar os nós emaranhados da vida, do universo e tudo mais. Eu sou Douglas Monteiro, vulgo pirata, mas hoje você pode me chamar de Steven. E aqui comigo o Lars Fernando Junta. Ele não entendeu. Eu não peguei essa referência, cara. É isso mesmo, sejam muito bem-vindos a mais um nosso podcast. Chegamos a vocês graças aos trabalhos do pessoal dos estúdios Labituca. Você pode segui-los através da @Labituca, estúdio tudo junto sem acento, LABTUCA, com os nossos queridos Pedro Zalubo e Mauro Malatestas, que dirigem e produzem o nosso conteúdo. Você pode fazer a cotação com eles para qualquer tipo de solução audiovisual que você queira. Bom, eu não peguei essa referência, já tivemos algumas risadas aqui agora que vocês já devem conhecer. Pirata, por favor, os apresente, porque já tá todo mundo no papo agora e eu quero mais é que pegue fogo. Ah, eles estão aqui de novo. O melhor sotaque do mundo, o pessoal do Bisão Podcast, Beck, Cami e Zé. Aê, sejam muito bem-vindos. Vamos pra ele. Uhul! Parabéns pra gente, que nós somos lindos. Eu nem trouxe bolo hoje pra essa festa. Delícias! Muito bem. Ai, saudade de bolo agora. É isso mesmo, galera. Quanto tempo que a gente não fala com vocês também. Saudade, bom que vocês vieram novamente. A gente havia conversado já, acho que foi antes ou depois da gravação, eu não lembro, sobre a gente querer trazer uma pauta focada em mídia, desenhos e coisas nerds que a gente gostaria de discutir com vocês. E hoje é o dia que a gente se solta pra isso. Não é não, Pirata? Ah, hoje é o dia de lavar égua. Eu não entendo, até hoje eu não entendo essa referência, lavar égua, mas faz o que, né? A gente usa. Pelo menos pra lavar a égua, porque tem outra que é lavar a burra, né? Lavar burra? Essa eu não conhecia. Lavar a burra. Lavar a égua eu não tinha escutado, não, mas lavar a burra eu tinha escutado. Rapaz, Lavar a burra é quando você tá se dando muito bem. Não, curioso. Curioso, a gente pode debater isso uma próxima aí, os ditados regionais. Hoje é o dia de ninguém pegar a referência de ninguém, né, cara? Mas esses dois ditados têm o mesmo sentido, porque no caso Sim. lavar égua era a galera que trabalhava no garimpo e usava égua ou burra, no caso, para carregar o ouro e tipo caía pó quando tava lavando a égua ou a burra e tipo eles pegavam pó do ouro que sobrava e é meu. Olha só que eu não sabia disso. Mas olha aí, cara, nada como ter um Olha, Zé. doutor na nossa área ali. O Zé é cultura demais. O Zé é uma cultura ambulante. Ele e Impressionante. Camila é tipo assim, abre a boca, é só cultura, entendeu? É informação aleatória mesmo. Sim, informação aleatória é muito importante. Exato. Tá vendo? Ó, eu já tenho agora um novo conhecimento. É isso aí. Bom, vamos então. A gente hoje trouxe vocês para conversar sobre uma mudança de narrativa dentro do entretenimento, né? Especificamente desenhos agora, séries e algum conteúdo de mídia geral, mas com foco em desenho, que aqui o Pirata trouxe alguns desenhos que eu não vi, como por exemplo o Steven Universe, que ele acabou de fazer a referência. Eu não sei se é Steven Universe ou Steven Universo, eu não faço a mínima ideia. E a gente Vamos tava portuguesar, cara. então, e a gente estava querendo agora falar justamente sobre como tem mudado alguns tipos de narrativas dentro dessas histórias, né? Camila mesmo é escritor, ele então manja pra caramba sobre isso, pode falar pra gente sobre estruturas de história, de como que elas têm mudado, se não mudaram mesmo, ou se é coisa da nossa cabeça. Então, vamos começar por onde, Pirata? Onde você quer que a gente comece com essa pauta? Eu não, os convidados que manjam da parada aí, pode começar por onde quiser. Vamos começar pelo Avatar, né? Já que já é o Bisão. Vamos começar exatamente. Em homenagem ao APA, vamos começar pelo Avatar, a Lenda de Aang. É isso aí. Bom, vamos lá então. Camila, você acha que teve que ele representa certos tipos de mudança de narrativas das histórias comuns que nós tínhamos há 15 anos atrás? Que saiu em 2005, né? A Lenda de Aang, certo? Ele saiu em 2005, ele começa nos anos 2000 ainda. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é esses desenhos, eles vêm de criadores que cresceram consumindo coisas diversas. Bem especificamente, ele é muito influenciado pelas obras do estúdio Ghibli,
se a gente chegar em Korra, a gente vai ter até um personagem que é desenhado em cima do Miyazaki. Então a gente tem uma influência de... Sim, o pai da Asami. Cara, que bacana, eu não tinha me tocado, cara. O pai da Asami é desenhado em cima do rosto do Miyazaki. E aí a gente tem justamente essa construção de influências japonesas dentro do desenho dele. Tanto que muita gente acha que Avatar, tanto Aang quanto Korra, são animes. E não são, eles são produzidos nos Estados Unidos. Justamente porque essa influência é muito grande. Eu era uma dessas pessoas. Inclusive, isso tem até uma boa discussão na comunidade para discutindo o que é anime ou o que não é anime, né? Mas aí você comentou que eles beberam muito dessa fonte e como você acha que isso influenciou na narrativa deles? Porque, por exemplo, você tem toda uma questão, né, da jornada do herói, do descobrimento, né, toda aquela estrutura que a gente já conhece, mas também tem um monte de detalhes muito interessantes, assim, a questão de protagonismo focado mais não só em uma pessoa, mas também dividida entre uma série delas, como aquilo que eu até queria trazer, né, sobre a redenção do Zuko, que para mim é uma das melhores que existe dentro de desenhos, e toda uma parte de ressignificação do que é ser homem, e isso veio justamente do Ghibli também, lá do Ghibli, assim, ou veio... São muitas coisas que aconteceram, então a gente tem duas pessoas que cresceram desse lado de cá do globo, né, cresceram nos Estados Unidos, que tem essas influências de histórias ocidentais, como, por exemplo, A Jornada do Herói, que é uma história que a galera acha que é universal, mas não é. Ela é uma história ocidental. Exatamente. Então, essa é uma estrutura que a gente não vê em animes, por exemplo. Não comumente, não pelo menos na época da década de 80, no início dos anos 90. Isso veio começar, a Jornada do Herói vai começar a acontecer. Para animes, ali pós-influência maior, abertura e tal, então a gente vai ter pelos anos 2000. Uhum. Então a gente tem uma mescla muito grande de influências. Você vai ter influência da Jornada do Herói, mas você vai ter um universo em Avatar que não existem pessoas brancas. Todas as pessoas daquele universo são baseadas em culturas e povos asiáticos. Então, cada um deles é a representação de um povo, e até as relações entre eles, por exemplo, os nômades do norte representam o Tibete, e aí eles foram... como é o nome? Teve uma guerra com a China e eles foram meio que massacrados. Por isso que acontece em Avatar a morte dos nômades do ar. Então tem toda uma questão de inúmeras influências que pessoas começaram a receber e começaram a construir em cima disso. Então, na verdade, ele é uma grande amálgama de cultura. E por isso que ele vai trazer novas formas do que é masculinidade, porque é o que a gente está crescendo. Eu não cresci. Eu e meu irmão, a gente não cresceu tendo o mesmo tipo de construção de masculinidade, feminilidade. O que são pessoas LGBT ou não, são coisas diferentes. E é mais ou menos a mesma geração dos criadores de Avatar. Não é verdade, é bem isso mesmo. Que louco. Bacana, né, cara? Assim, a questão do que é ser homem dentro do arco de redenção do Zuko e do Chiweiro, que eu falo, que eu gosto muito, inclusive, justamente pelo fato de que o Zuko, ele é criado tanto pelas referências paternas que ele tem com o pai dele, que é o Senhor do Fogo Ozai, e pelo Chiweiro, assim que ele é expulso, né, que ele é expulso da terra do pai dele, porque ele se recusou a lutar com ele naquele Agni-Kai. E aí tem toda uma construção de ser homem, na verdade, pro pai do Zuko tem que ser dominador, tem que saber expressar os seus sentimentos através da violência, da raiva e da fúria. Você não pode dar para trás de desafios, você tem que sempre estar com essa masculinidade extremamente nociva, né? E o Chiweiro... então, e já o Chiweiro, na verdade, ele traz uma outra visão, quando ele mostra que, mesmo o arco dele também passa por isso, né? O Chiweiro, ele era um general, que era o herdeiro do trono da Nação do Fogo. Aí, quando o filho dele morre, quando eles estão fazendo cerco a Ba Sing Se, ele acaba renegando o título dele, sai do posto de general e acaba indo viajar pelo mundo inteiro e começa a descobrir que aquele ideal de homem, de pessoas, de nação que ele estava seguindo, é o que trouxe para ele mais, e para o mundo, né, por consequência, a maior dor que pode ser que ele não conseguia suportar. Então ele começou a viver o arco de redenção dele através do Zuko, por conta da morte do filho dele. E o Zuko, no final, quando ele... Isso já dando spoiler mesmo, porque já tem 15 anos, gente, pelo amor de Deus. E no final ele aprende com o Chiweiro justamente como você redireciona o raio, né, que é uma das técnicas de fogo avançada que o Chiweiro ensina para ele. Ele aprende que o fogo não vem da agressividade, da violência, mas ele vem da respiração. Ele aprende que você tem que conviver com as pessoas e pode aprender do outro também. E na hora que ele evita de lutar contra o pai dele, ele vira as costas e vai embora, repetindo aquela cena do Agni-Kai original quando ele foi expulso.
ele se vira não porque ele tá fraco, mas porque ele tá forte o suficiente para poder renegar aquele modelo de paternidade que ele queria tanto, que era recuperar a honra dele e do pai dele, e ele, na verdade, agora tinha que ir atrás do perdão e da convivência com o tio novamente. Eu achei isso maravilhoso, porque o próprio Ozai, quando briga com o Wang também desiste de lutar com ele no final, porque ele fala, cara, não vale a pena. Eu não preciso disso, né? E aí o Ozai ainda fala, você com todo o poder do mundo ainda é fraco, e ele não consegue enxergar, mesmo derrotado, que o fraco é ele em cima disso, né? É muito louco isso. Cara, eu só queria saber se na física tem alguma coisa em relação a isso mesmo, tipo fogo e raio, sabe? Isso eu nunca pesquisei pra saber, mas agora que você falou, eu lembrando do desenho, me veio essa curiosidade. O argumento dentro de Avatar é que, na verdade, o dobrador de fogo, ele mexe com a molécula. Ele aumenta a movimentação da molécula. E se você aumenta o movimento, ele causa estática, portanto, raio. É meio que essa a desculpa. Se isso funciona de verdade, eu não faço ideia. Então, é isso que eu tava pensando. E vamos lembrar que eles não têm que ter obrigação nenhuma de fazer sentido com a realidade, até porque bisões voadores, não, né? Ué, você nunca viu um bisão voador? Não, nunca vi um mapa, cara. Tem três aqui. Eu conheço 3. A gente só grava remoto e sem vídeo, eu nunca vi. Não fica essa não. Era chamando no Instagram. É lá que você vê. Se você não tem no Instagram, eu tenho, tá? Eu já sei como é o rostinho de cada um. Bom, mas vamos lá. A Camila havia comentado sobre uma crítica que ela teria para fazer ao Tio Iroh, e a Beck e eu ficamos interessadíssimas para falar disso, e eu queria saber de você. Por que ele não é esse chá de ginseng todo? É porque não é que ele não seja esse chá todo. É porque existe um ponto que a gente não para pensar. Ele só conseguiu ter esse arco de redenção e fazer essa transformação toda porque ele é um cara rico e privilegiado que conseguiu viajar pelo mundo. Agora, vamos parar para pensar uma coisa. E se esse homem que entendeu que a guerra é nociva tivesse aceitado virar o rei e tivesse, como na posição de rei, parado a guerra? Porque ele podia fazer. Com certeza, mas é justamente a mesma explicação que falam. Por que raios o Batman continua com a mansão Wayne dentro de uma Gotham tão cagada, né? Se ele tem Porque ele é um psicopata. Então. O Batman a parte, né? Ele precisa estar descendo cacete em bandido pra poder... Ele é um psicopata, cara. Ele não é só psicopata, não. Inclusive, em algumas das versões do Arkham City, o próprio Batman tá internado no hospício, então... não é um psicopata, ele é doido, igual a todos os vilões dele. É por isso que todos os vilões dele são loucos, porque é só o espelho dele. Inclusive, tem um arco com o Coringa, que o Coringa fala justo isso, que só existe o Coringa por causa do Batman, o Batman só por causa do Coringa. Os dois são doidos, de um jeito diferente. Mas respondendo a Camila, assim, eu concordo muito com esse ponto de vista também, só que tem parte do arco dele, na verdade, foi ter abdicado, justamente para ele só mudou a visão dele com as suas viagens pelo mundo e com a sua conexão com o mundo espiritual logo depois, e como ele já tinha aberto a mão do título, ele não poderia ter feito isso, entendeu? Então ele não tinha ainda tido contato com isso, ele estava destruído pela morte do filho, e aí depois que ele foi descobrir isso, ele já tinha perdido. Aí tanto que quando o Wang, né, dá uma subida e eles vão retomar Ba Sing Se e tudo mais, ele fala, olha, eu não estou preparado, eu não posso derrotar o meu irmão, mas eu vou ter que fazer isso agora, então. Então ele estava até que preparado para entrar nessa briga de novo. Mas sim, concordo com você, achei bacana. É porque ele é meio que aquele garoto riquinho que, tipo, perdeu o sentido da vida e aí ele vai fazer um mochilão pela Europa. Eu vou fazer um exemplo mais próximo. Ele é tipo o Gabriela Prioli discutindo política na internet enquanto tem gente vivendo política. A galera recendendo tretas e polêmicas agora de cobrar curso de política, né, cara? É complicado. Cada um ganha dinheiro do jeito que pode, né? Não, e assim, quer fazer o curso, ou não quer fazer o curso, não faz, pô, deixa, ela tá dando o curso dela. Tem um monte de gente dando um monte de curso existe aí. Coach. Acabou aí. Tem essa, né? Tem pessoas que ganham dinheiro com isso, então... Lembra-se que existe pessoas que ganham dinheiro só pra dizer isso aí, sejam felizes. Exato. Vamos lá, cadê o grito? Você tá triste, fica feliz, tá com fome, come, tá com sono, dorme.
É foda. Não, eu só lembro do coach de masculinidade agora, viu? Nossa, Cadê o grito? Ah! é tanta vergonha alheia nisso, né, cara? Puta que eu pariu. Ai, É difícil. É bem difícil, mas vamos voltar um pouquinho aqui então. Bom, então tem toda essa influência então dos estúdios Ghibli que eu não tinha ideia, e eles tiveram toda essa desconstrução de certos papéis dentro do próprio desenho. Eles trouxeram isso para depois também, não foi? Na Lenda de Korra, foram os mesmos produtores? Como é que foi, cara? Sim, foi a mesma equipe. Tudo de Avatar, tudo que envolve Avatar animado, quadrinho, é feito pela mesma equipe. o filme também? Não, o filme não. E graças a Deus o filme não, porque aquilo foi uma bosta. Aquilo a gente esquece que existe. Ah, e eles saíram também da série da Netflix, então vai ser bomba. Ai, meu Deus, esse era meu medo. Porque a Netflix vai fazer uma série de Avatar, e aí saiu a notícia de que ia ser junto com os criadores de Avatar, a Lenda de Aang, e aí todo mundo ficou animado. E aí tá com um mês, anunciou que eles saíram. Tá com umas 2 semanas, anunciou o motivo da saída deles. A Netflix quer tornar a série um pouco mais adulta e queria incluir cenas de sexo. Os criadores não concordaram e abandonaram o barco. Ah, não tem necessidade, né, cara? Assim, tipo, pô, se eu quiser ver cena de sexo, eu abro o Xvideos, caralho. Deixa eu me prender na história aqui. Ah, então, E outra coisa, narrativas adultas não precisam envolver sexo. Exato. Já tem conflito político, já tem conflito filosófico, existencial, já tem uma porrada de coisa dentro. Tem genocídio, cara, pelo amor de Deus, tem toda a questão do Tibete com a tribo dos nômades do ar, tá? Meu, não precisa disso, cara. Mas Korra foi um desenho também que trouxe bastante quebras de paradigmas em cima de, especialmente protagonismo feminino e relacionamentos, né? Pares românticos, sabe? Só que Korra foi polêmica justamente porque ninguém estava preparado para um Avatar, né? Tipo, embora todo mundo tivesse falado durante a Lenda de Aang, tipo, ai, Kyoshi, maravilhosa, porque ela é massa, que isso que lá, hahaha. Quando fizeram Korra, a primeira coisa que teve foi a repulsa, porque era uma mulher, fora que era uma mulher que não performa, né, a feminilidade do jeito que todo mundo tem expectativa, né? Queria que fosse, sei lá, uma outra representação, acho que uma Katara muito mais feminina, sei lá o que o pessoal estava esperando, não sei, não faço ideia. Aí veio o Korra chegou quebrando foi a cara de todo mundo e eu achei que foi ótimo. Mas não, Maravilhosa. se fosse uma Katara, eles também não teriam apoiado. Sim, claro, não teriam apoiado também, mas tipo, a primeira crítica que fizeram foi ser uma mulher, depois a segunda crítica foi, ai, nem pra ser feminina, tá ligado? Gente, tem a Sami feminina. Pronto. Não, assim, mas eu não entendo. O que ela não é feminina, cara? Pra mim, ela é feminina. Só que ela desce a porrada. Tipo, e mulher não pode descer porrada também? Qual o problema? Claro que não, gente. Vocês têm que entender que lugar de mulher é na cozinha, entendeu? A única porrada que ela pode dar é com martelo de carne na carne. Oh, meu Deus. Você não sabia, não? Tá no manual de mulher. Quando a gente nasce, a gente recebe. Né? Mas é justamente esse tipo de conflito que os avatares trouxeram e levantaram na própria comunidade. E nem por isso deixaram de ser amados, né, pela galera que assistia na época e ainda continuou vendo depois, exceto a segunda temporada que não existiu de Korra, tá? Bom, o Pirata colocou aqui na pauta a questão do Boruto também, né? Você falou do Mitsuki do Orochimaru, você quer falar um pouquinho, Pirata? Vamos continuar na América e vamos pro Steven, que é melhor, e aí a gente vai pros animes depois, pode ser? Que você Até acha? porque Boruto, gente, tem que fingir que não existe. Por que não? Agora. Naruto nem é bom, imagine Boruto. Não, Becker, não, discordo. Eu comecei a assistir agora e eu tô achando o desenho muito bom. Naruto também assisti há pouco tempo também. Pouco tempo um pouco antes do Otto nascer. Também achei bem legal a história. Eu Mas acho não que é ruim além assim, de não. audácia, Pirata, você tem muita coragem. Olha, quê? eu particularmente não tenho opinião, pois quando eu tinha meu primeiro namorado, a gente tava namorando, isso era 2004, e aí era no auge que lançaram no Naruto, e aí a gente tava combinado pra gente se encontrar com o pessoal e tal, e aí a ideia era todo mundo se pegar, porque na época toda a turma tava namorando. Que legal. Sabe o que aconteceu? Os meninos se trancaram num quarto pra ficar assistindo Naruto. E aí ficou as 4 meninas na foda. O que a gente vai fazer com esses machos?
Eu vi lá gritando Ah, por causa da luta do Rock Lee com o Gara. não. Peraí, Não, mas não, peraí. Vamos dizer Exatamente. que é uma bela de uma luta. Não, Assim, prioridade. sexo a gente Desculpa, pode eu transar não a qualquer quero saber momento. como é que é a luta. Eu sou melhor que essa luta. Não, peraí, prioridade, cara, prioridade. Sabe, você tem que entender, assim, ainda mais se era, quando que era, 2004, provavelmente era a primeira vez que estava passando, sei lá. Era, tá. Ou seja, eles não tinham ideia de como ia ser. Então, vamos dizer que, pô, vamos dar esse ponto pra eles, poxa vida. Não dá essa... O cara tá defendendo eu ser trocada por um anime. Eu existo. O anime não. E o pior, não é qualquer anime, é Naruto. Não, Onde eu o tenho que defender. protagonista, olha só, a história do protagonista é uma criança abandonada que o pai dele botou um demônio no couro dele e se mandou. Aí a galera tem pena do Naruto, mas ninguém adota a porra do Naruto. Deixa o menino que é abandonado, ele comer homem todo dia e ter pedra nos rins. Não, mas Exatamente. O menino da vida toda frustrada. Já começou errado. O E o moleque é pior, mais ele é sódio do que um apaixonado pacote de pelo sal. emo do colégio. Exatamente. E aí tem a Sakura que começa, assim, depois ela melhora. Mas no começo ela é um porre também. Ela é. Mas todo anime, todo começo de anime é um porre. Não é não. Eu vou Discordo. te dizer uma coisa. Assistiu, jovem. Porque Não, você então, eu assisti anime no começo, né, lá na infância, na época de Cavaleiros, você Dragon Ball, Yu-Yu, tá aí só com as referências erradas. Pois é. não, Yu Hakusho, tá, calma. Foram os Aí o animes que eu assisti lá Hakusho atrás. foi- Foi os Tá então. certo. Alguma coisa você acertou. Aí eu parei e depois de velho eu voltei com o Naruto, que eu achei bem legal. Voltou errado. Ou, com o Naruto foi. Deixa eu ver, assisti mais algum? Agora eu não lembro de cabeça. Bom, Mas tirando então essa. Tá, eu lembrei o que eu ia falar, não, só mais uma coisa. Quando eu vou assistir um anime, eu dou 10 episódios de bônus, assim, tipo, eu vou assistir os 10 primeiros. Se não for legal, desencana. Não assisto mais essa porra. E a grande maioria, os 10 primeiros episódios são muito chatos, de quase tudo. Onde é que tu tá assistindo anime? Não, então. Agora, num aplicativo que me passaram, será que eu posso falar? Acho que eu posso, né? Anime TV, alguma coisa assim. É bem legal, tem um monte de anime, eu tô assistindo tudo agora. Que pra quem assistiu Naruto, assiste qualquer coisa. Não, mas me recomendaram Doro alguma coisa. Eu até deixei salvo aqui. Deixa eu puxar. Doro, Isso é Doro. do Horê. Como que é o nome? Rodoro e Redoro. É uma coisa assim. Dizem que é muito bom. Eu ainda não peguei pra assistir. Então, eu preciso ver se... Não, é Eu tô Dororo. terminando Furuba. Ah, Dororo. Dororo é bom. É bom? Ele é Bom bom. saber. Assim, ele faltou aprofundar a narrativa, porque ele tem uma história muito foda, mas faltou dar uma certa profundidade. Mas a história dele é muito foda. E ele tem uma violência gráfica, assim, que é muito bem feita. Beleza. Foi mal aí, vambora, vamos que vamos. Não, você pediu Lembra pra que não. vocês estão gravando com visão voador, né? Então a gente vai sair da pauta várias vezes. Ah, sim, normal. É que o Pirata pediu pra não falar de Boruto primeiro porque ele ia falar dos Estados Unidos, aí agora voltou pro Naruto e mudou tudo. A culpa da Beck. Eu? Sem provas, não aconteceu. Exatamente. Bom, Tá agora, gravado. tirando essa parte da galera que negou fogo assistindo aquele RMVBzão febroso do Naruto, então, vamos trazer então o Boruto logo de cara mesmo. Você queria falar do Mitsuki e do Orochimaru, cara. Conta aí qual foi a diferença de narrativa que você encontrou especificamente nessa cena aí. Não, então, o que eu curti, que eu achei bem bacana, é justamente porque, assim, o Orochimaru, ele é um cara que ele faz vários estudos científicos e tudo mais, então ele troca de corpos. E ele tá com uma aparência muito neutra, então, tipo, não dá pra saber. Tanto é que o filho dele é como que é o nome? Mitsuki. O filho dele, o Mitsuki, que também é um clone, alguma coisa assim, ele pergunta, você é meu pai ou minha mãe? E aí o Orochimaru até responde, o que isso importa? E aí, beleza, rola o desenho todo, tananã, no final ele fala assim, então, eu vou te responder aquela pergunta. Aí ele vira e fala assim, pai, não importa. Ou a pai ou a mãe, não lembro o que ele fala, mas ele fala, não importa, não tem problema. Querendo dizer assim, eu te amo do jeito que você é. E isso que eu achei legal, essa mensagem que o desenho tá passando. E não só nesse episódio, tem outros episódios falando de
de gordo, cara, tem N coisas que eu tô curtindo bastante. É que a minha cabeça é uma merda pra guardar qualquer coisa. A minha última lembrança do Orochimaru mesmo é quando eu tava assistindo o Naruto, que ele tava sequestrando o Sasuke querendo meter a cobra. Então. Eu acho muito estranho dizer que ele é um bom pai, ou que foi. Não, então. As pessoas mudam, vai. Eu fiquei. Ninguém é 100% mal ou 100% bom, né? Olha, desculpa, mas olha, eu não aceito manterem o Orochimaru e fazerem ele virar um bom pai, sendo que mataram o Jiraiya, cara. Não faz sentido pra mim, velho. Desculpa, cara, o Jiraiya era um tarado, velho. Ele era um tarado que ele abusava de um moleque, ele pegava o dinheiro do moleque pra gastar no puteiro, e você tá querendo valorizar o cara, velho? Não, mas vamos valorizar o Orochimaru que sequestrou o maluco, matou família, matou o diabo. Claro. fez parte do arco do assédio sexual e pedofilia. Mas, Fernando, agora eu vou lançar a braba pra você agora. Você fez a mesma coisa com o Tiwairo. Com quem? Como é que é? Eita! Olha lá, olha aí. Fez Peraí que eu não ouvi, gente. Como é que é? O famoso switcheroo, né? Entendi. Aplicou o Tai Chi voador. Eu não ouvi, de verdade. O que você falou, Zé? Ele tava fazendo a mesma proteção que você fez com o Orochimaru com o Tiwairo. O Tiwairo também matou. Sim, matou gente pra cacete. Destruiu cidades. Então, tipo, beijos, paz e amor. Não, mas o tio. Tá. É com você, Fê, não é comigo, não. Pô, Exatamente. A diferença é que não tinha o Jiraiya dentro do Avatar. Tivesse Jiraiya no Avatar, não seria perdoado o Tiwairo. Tá aí. Falei. É porque o Jiraiya, ele é um recurso narrativo que os japoneses utilizam como sendo, tipo, o escape de comédia, entendeu? Que tem muitos animes que tem sempre o velho tarado, tipo Dragon Ball, Mestre Kami, né? Tem o Naruto com o Jiraiya. Aí eles tentaram dar um passado triste pro Jiraiya, dele ser apaixonado pela Tsunade, mas como a Tsunade não vai amar ninguém, então ele vai ser um raparigueiro. É verdade. Assim, macho que não presta 100%, né? Usando a mulher como desculpa pra ele não prestar. E tentando matar uma criança também jogando no meio do penhasco. Tem essa também, pode crer. Bom, tirando o fato tirando o fato de que ninguém presta, então, o que vocês acharam dessa nova roupagem aí do Orochimaru? Por que vocês acham, justamente dentro de uma cultura, não só da japonesa, isso é um problema meio que mundial, mas é bem claro no Japão isso. E essa mudança, assim, vocês acham bacana? Você acha que veio de alguma pressão externa? Você acha que realmente resolveram escrever de uma forma diferente porque o povo demanda isso? Eu não posso responder a isso porque eu desisti de Naruto, de tanto filler que tem. Sem falar que eu não suportava mais o próprio Naruto, eu não aguentava mais o Sasuke chorando. E a Sakura correndo atrás do Sasuke. E, gente, os personagens, assim, os outros, né? O Rock Lee, o Neji, a Hinata e tal, muito bons. Mas os protagonistas, insuportáveis. Aí eu não aguento, são três insuportáveis. Sabe aquela história que o pessoal fala assim, tipo, aquele One Piece também, que pra mim é chato pra caralho. E aí a galera fala, não, mas depois de tal, fica muito bom, não sei o quê. Com o Naruto eu vou falar pra você, não, no Shippuden é bem legal. Depois de 497 episódios. Depois de uns 300 episódios, é que Naruto vai ficar melhor. Não, é só olhar ali, tipo, pegou a historinha. Na hora que mudou pro filler, pula tudo e vai pra história. Mas, é assim que eu faço. Em relação ao que o Fernando perguntou, a gente até gravou um episódio falando sobre cosplay, sobre animações japonesas e tudo mais. E a gente tava falando sobre personagens diversos nos animes, né? E é muito comum personagem diverso em animação, mesmo que ele não tenha nome como não binário, como trans, como qualquer parte do espectro LGBT, por exemplo, né? E tava na cara desde sempre que o Orochimaru não era homem, nem mulher, nem nada. Sempre teve na cara. Ele é uma cobra. Assim eu acredito. Tem o Haku, que é o ninja companheiro dos Abusa, né, que morre logo no começo, que também
como o Zé falou, não é bem não binário, mas ele fica, né, nesse espectro aí. Que até o Naruto depois pergunta, você é homem ou você é mulher? O pessoal tem uma curiosidade. Sim, tem. E aí, tipo, tem algumas representações que são muito maravilhosas, né? Por exemplo, a gente sempre cita Haruka de Sailor Moon, porque tipo, a cena de Haruka é o Sagi perguntando, tá, mas o que você é? E a Haruka olha pra o Sagi e fala, importa? Ela, não. Você é lindo do jeito que você é, tipo, enfim, vamos se pegar qualquer coisa. A mensagem é essa, né? Tipo, te interessou? Não importa o que é, vai fundo. Se rolou, tipo, como é que fala? Quando os dois querem? Match. Também, mas... Aí o mais legal disso acontecer é que, tipo, são animações que são da atualidade. Então, tipo, a galera que acompanhou Naruto e não teve essas conversas mais abertas, né, na animação do Naruto, agora tem algumas coisas mais abertas, mais explícitas em Boruto. Né? Isso não quer dizer que Boruto é bom, porque eu acho aquela animação podre. Como é que o pessoal investe dinheiro nisso? O boneco parece que vai se desmanchar quando estão correndo. Eu nunca vi uma animação tão podre. É bem ruim Gente, mesmo. eu tô indo embora, tá? Dá licença, que eu só tomei porrada. Vai em paz. Não. Agora falando um A negócio. palavra é consentimento. Tem isso Lembrei, é também. consentimento. Não, mas falando uma coisa séria, assim, eu não assisto Naruto, Boruto ou nada disso, mas eu acho que uma coisa que a gente tem que começar a entender que no Japão tem produtos para cada tipo de público. Então é muito natural que animações que são voltadas para o público teoricamente feminino, que é como Sailor Moon, Sakura Card Captor, a gente tem algumas aberturas que desconstruam masculinidade ou que tem personagens mais diversos. Porque é tecnicamente um público mais aberto a esse tipo de ideia. Tanto que, assim, a gente vai ter representação de vários tipos de mulheres. Sailor Moon, ele apresenta todo tipo de mulher. A mais atlética, a mais feminina, a esperta, a isso, aquilo. Você tem isso. Mas quando você vai para um público, um anime voltado para homens, que é tipo Naruto, você tem a Smurfette, que é a Sakura. É isso. E aí ela tá ali porque ela representa a feminilidade e é o prêmio de conquista dos meninos. Então tem 2 meninos que vão disputar por ela e ela vai ficar com quem for melhor. Mas de um tempo pra cá, até mesmo nos animes que são voltados para o público masculino, tem começado a ter essas aberturas para discutir esse tipo de questão. Então a gente tá tendo sim um progresso. É meio esquisito porque, novamente, a gente ocidental, a gente consome desregrado de para que público é. A gente assiste o que a gente tá afim de assistir. Então, por exemplo, para mim, pro Zé, pra Beck, parece que não é avanço nenhum, porque a gente cresceu assistindo Sakura Card Captor, onde todo mundo pega todo mundo. Eu só quero, Ai, meu Deus. espero, pra sempre, ser junto a mim. Eu bebo e vocês que ficam bêbados. Né, exatamente. É surreal. É muito curioso isso, porque no Japão tem mesmo isso, né? Tem essa diferenciação bem clara, né, e nítida, e tem até dentro do próprio gênero, né, de animes e mangás para o público masculino, tem inclusive tipo, subdivisões de quais tipos de mulheres são, quais, por exemplo, um anime focado em harém, tem 4 tipos de personagens específicas femininas, uma que bate nele, a outra que é tímida, a outra que é mais liberal, e no final ele não fica com ninguém, e fica fugindo de todo mundo. Então tem toda essa narrativa já bem construída. Não, assim. ele normalmente fica na que bate nele. É porque Tsundere é legal. Porque é uma menina diferente, entendeu? A Tsundere é mais legal, né? Mas, assim, vocês têm percebido que tem tido essa... Eu entendo que vocês falaram, que vocês já consumiam, na verdade, tudo meio que num corte horizontal. Mas vocês veem que existe essa mudança hoje, um esforço, tipo, não só na cultura japonesa, mas também dentro da cultura ocidental, com desenhos como, por exemplo, o Steven Universo e a She-Ra também, né? E tem um aqui que vocês não colocaram, que é o Príncipe Dragão. Tá lá na Netflix. Depois vai atrás do Príncipe Dragão, acho que já tem 3 temporadas.
3 temporadas, né? Na Netflix, é dos mesmos criadores de Avatar. Então você já espera, vai ter bastante representatividade. Ele vai até mais além do que o Avatar em algumas representatividades. É tudo muito natural. A história é muito boa. A animação é péssima. Ela é aquela animação meio 3D, É feio. esquisito. Mas depois que você se adapta, você nem liga, porque a história é tão boa que aí você releva. E ele é recente? Sim, tem 3 anos só. Não, tem menos. Saiu, acho que Sim, 6 porque tá na meses. terceira temporada. Não, mas é porque não tá saindo uma temporada por ano. As animações da Netflix agora estão saindo em média a cada 6 meses. Bacana. E vocês veem nele justamente essa mudança de narrativa, ou então de mudança de representatividade também? Vocês veem como um movimento que veio? Sim. É por isso que eu citei também o Príncipe Dragão, porque ele é muito recente. E, por exemplo, tem diversos casais, né? Tem casal entre mulheres, tem casal de homem, tem personagem que é surda, tem diversos personagens que são negros, tem personagens brancos, tem elfos, tem, tipo, de tudo na porra da série, entendeu? Então, eles fizeram uma coisa incrível, porque normalmente as séries não se preocupam com isso, em mostrar as pessoas, tipo, a diversidade de pessoas que existem no mundo. Eu acho que dá até pra comparar com o Steven Universe, porque, tipo, a questão é aquilo que já foi dito por Camila, que o pessoal que trabalha com Avatar e que trabalhou também na produção do Príncipe Dragão, consumiu conteúdo diverso, então para eles é Sim. fácil trabalhar com diversidade. Rebecca Sugar é uma pessoa LGBT que viveu várias coisas, que acompanhou o crescimento do irmão e se baseou no crescimento do irmão para criar a história de Steven e pensou, né, dentro da diversidade que ela faz parte e que ela convive com as pessoas para escrever uma história diversa também e apresentar de uma maneira assim muito sutil e muito maravilhosa, assim como o Príncipe do Dragão também trata as coisas assim de uma maneira muito sutil e até aprofunda certas coisas, né? Mas essa questão não é nem necessariamente uma questão de tipo, as pessoas estão implorando por isso, mas na verdade as pessoas que estão trabalhando com isso, elas, por serem quem são e estarem encaixadas também nesse conteúdo de diversidade, elas sabem que existe uma demanda e elas sabem o que é importante trabalhar com essa demanda, mas não é fácil trabalhar com essa demanda. A gente discutiu até She-Ra recentemente em outro podcast. A ideia original de She-Ra foi toda modificada porque a história era para ser escrita de uma forma e teve que ser mudada porque a galera não queria vender She-Ra dessa maneira. A autora queria, mas a galera não queria. E ela foi empurrando aos poucos a história de She-Ra, do jeito que a gente viu a série acontecer. E, tipo, não é fácil trabalhar com diversidade. A gente vê aquele produtinho bonitinho no final, mas, tipo, a mesma história também que Camila falou de Avatar. O último episódio foi mostrado que ia ser de um jeito, e na verdade, quando foi ao ar, era outro episódio. Trabalhar com pessoas, no geral, é bem complicado, sabe? Tipo, eu como revisora de texto, eu trabalho muito com, obviamente, produção de texto. Então, tem que trabalhar com pessoas que querem determinadas coisas. É porque eu reviso os textos da Camila. Vira e mexe, a Beck pega um trabalho e tal, e lá vem ela no grupo do Bisão escatitar, revoltadíssima, que ela não aguenta mais. Autor racista, autor machista, e ela não aguenta corrigir esse negócio. E não tem mais o que eu faça. Socorro! Como é que eu vou mandar isso aqui para publicação? Inclusive, ela usa um bordão, né, que foi até dito por Jesus Cristo, porque ela estava revisando o texto. E Jesus falou uma vez, você que lute, mas ele fala, tu que peleje. Tá na Bíblia isso. É bíblico. É porque, assim, na verdade, não tem escrito isso na Bíblia. Mas é o resumo da história, certo? Porque o que acontece? Eu estava revisando o livro de um pastor, e aí tinha essa parte, eu tinha que conferir se os versículos estavam batendo com as referências que ele estava botando, porque o homem botou, tipo, ele usou tipo umas 4 Bíblias diferentes. Nossa, sim, existem mais de 4 Bíblias diferentes. E muda, tipo, referência, a tradução, muda tudo, gente. É um absurdo. Então eu estava enlouquecendo com isso.
E aí tem uma história que ele interpretou como sendo, não, a história para você poder perceber que você tem que passar mais tempo com as pessoas que você ama. Aí eu fiquei, de onde é que ele tirou esse resultado? Porque a história é a seguinte, Jesus chegou na casa de Marta e de Maria com os discípulos dele para pregar. Aí Marta ficou cuidando da casa, foi cuidar da alimentação, papapá, e Maria ficou lá sentada aos pés de Jesus, escutando Jesus falar, na folga. E aí Marta viu aquela putaria e disse, epa, peraí, né? Porra é essa? E aí foi reclamar com Jesus. Jesus, tu tá vendo eu aqui pelejando e tu não reclama com a Maria? E aí Jesus disse o quê? Tu que pelejas. Porque o que ele diz pra ela é tipo, você que escolheu trabalhar. A Maria escolheu ficar no bem bom. Eu que não vou tirar a Maria do bem bom. Então, se você quiser trabalhar, te vira. Tu que Aí eu peleja. fiquei, caralho, tu que pelejas. Entendeu? Caralho, que cara escroto da porra. Aí é isso. Então, desde então, é tu que pelejas. Justo. Mas você estava comentando que é difícil trabalhar com pessoas, assim, tipo, no geral, e quando você revisa texto, você vê uma dificuldade muito grande para conseguir o que exatamente? Essa coisa da você atingir um público, né? Porque, assim, muitas vezes a pessoa como autor, ele tem uma visão. E não é todo autor que tem uma visão clara do seu público. Por exemplo, eu gosto muito dos textos de Camila, porque Camila é uma pessoa que tem muita noção do que ela quer escrever, de que tipo de público ele quer, e é isso. Já sabe seu nicho e trabalha diretamente naquilo. Mas tem muito autor que acha que, tipo assim, eu vou escrever e eu vou atingir o mundo inteiro. Todo mundo vai amar o meu livro. Best-seller. Entendeu? E não é assim que funciona. E aí eu imagino que deva ser mais ou menos nessa coisa de você estar criando uma história, porque as pessoas querem atingir um certo tipo de público, às vezes você atinge o outro totalmente diferente, e aí você tem que trabalhar com aquilo que você tem e as pessoas, às vezes, não querem trabalhar com aquilo que elas têm. Elas querem aquele plano inicial que elas idealizaram, sabe? E, por exemplo, eu como revisora tenho muitas vezes que chegar para ele e dizer, então, isso que você está fazendo não está funcionando. Se você continuar nesse caminho, vai ficar uma bosta, sabe? E não é todo mundo que, obviamente, aceita a crítica, né? Eu tenho que falar, né, de uma maneira gentil, só que o problema é que eu sou uma pessoa extremamente direta. Então, da última vez que fiz isso com a cliente, ela disse que eu basicamente destruí os sonhos e as esperanças dela. Você falou, mas você não tá pagando uma mãe, você tá pagando uma revisora, né? Tu que peleja, tá ligado? Pelejas. O problema é que o autor tem uma ideia muito estúpida de que artista tem aquela inspiração divina e que ele faz uma obra-prima. O autor tem que entender que a obra dele não está feita. Ela ainda precisa ser muito lapidada. E tem autor que não recebe crítica nenhuma. O autor escreve tudo errado, não tem coerência nenhuma no texto, tem coisa que não está fazendo sentido, e você diz, amado, eu não entendi o que você escreveu aqui. Ele acha que você xingou a mãe dele. Meu Deus, é demais. Eu fico mandando os comentários. Já teve autor que veio dizer assim, eu não entendi esse seu comentário. O meu comentário era basicamente dizendo, olha, essa parte aqui, ela não tá fazendo muito, ela não tá encaixando no resto do texto. Isso aqui é necessário? E a pessoa, tipo, eu não entendi o que você queria dizer. Eu digo, gente, eu não consigo ser mais claro do que isso. Não é necessário, não tá encaixando. Tira! Não sei mais o que fazer com você, senhor. Mas é difícil mesmo, ainda mais quando você está trabalhando com algum tipo de mídia, como, por exemplo, desenho, que na verdade acaba cruzando uma série de faixas etárias diferentes. Aí quando você vai para Netflix, você também tem o on-demand largado para cima disso. Então você não lida com a emissora, mas você lida com eles. Então é bem complicado. E aí você estava comentando que existe essa dificuldade de você trabalhar com naturalidade essa inclusão, né? Que você estava comentando que o Príncipe Dragão tem, que é bem bacana, que agora eu fiquei até curioso pra ver. E é uma coisa que a gente falou, como por exemplo, o Brooklyn Nine-Nine também, né? Não é o centro da narrativa, por exemplo, o fato do Capitão Holt ser gay, ou da Stephanie Beatriz, da Rosa ser bi, né? Rosa, isso, flores. Isso. Basicamente, tipo, é parte da personagem deles, mas eles não tornam isso o centro, né? Aí eles aprofundam isso em certos episódios, quando a narrativa realmente traz esse tipo de debate à tona. Mas é muito bacana que eles são, tipo, pessoas que comem arroz, feijão, pão com requeijão e, tipo, vivem normal como todo mundo. Mas estão lá representando, estão lá sendo incluídos, né? Sim, é porque um dos maiores problemas, assim, de algumas histórias, isso inclui narrativas ou histórias escritas, enfim, histórias no geral, é que quando você vai trabalhar com a diversidade,
você tem que entender que a diversidade é uma coisa natural. Só que a gente está muito acostumado com narrativas brancas, héteros, entendeu? Então, quando a pessoa vai escrever uma história com diversidade, tem muita gente que não sabe trabalhar isso e acaba trabalhando de maneira errada, como, por exemplo, justamente essa questão. O rosto ser gay não é o recurso narrativo que é o foco do personagem. O foco do personagem é outra coisa, aquilo é uma característica dele. Mas tem pessoas que não sabem trabalhar isso. Então, o foco daquele personagem se torna ser exclusivamente ser gay. É como se toda a personalidade dele fosse isso, né? Isso. Você já deve ter visto alguma história assim, entendeu? Que você vê que aquele personagem só serve pra ser negro, ou esse personagem só serve pra ser gay. A gente vê muito isso em novela aqui no Brasil, né? Quando eles tentam vir com o discurso de inclusão, na verdade eles só estereotipam e falam toda personagem é só ser isso, sabe? Mas isso daí deve ser. Mas é a galera só pensando no Pink Money ou no Black Money, né? Tipo, eles nem se aprofundam em conhecer, eles só querem colocar pra trazer essa grana pra mídia dele, pro entretenimento dele. E às vezes não é nem pela maldade, de tipo, vamos lucrar em cima da comunidade negra. Hey, às vezes é tipo, você tem uma mesa de roteiro que tem em média 10 pessoas. Cada série tem mais ou menos 10 pessoas escrevendo uma série. E aí, todas essas 10 pessoas são homens héteros e cis. E aí eles vão descrever sobre um local que é um departamento de polícia, que é Brooklyn Nine-Nine. Como é que diabos 10 homens héteros brancos cis vão entender o que é ser um homem gay negro? Não consegue, não é impossível. Ele não sabe o que é isso, ele não faz ideia de como é que um homem gay negro faz. A história da Rosa, ela é muito curiosa porque, assim, a atriz que faz a Rosa é bi e ela vinha fazendo campanha pra personagem dela ser bi. E aí, quando foi chegar a época de fazer o episódio dela, na época não havia nenhum roteirista LGBT no grupo. Então, sentaram com a atriz e conversaram. Tá, como é que foi a sua experiência? Como é que você cresceu sendo uma pessoa bi? O que você fez? Como é que é isso? Como é que é a sua relação com os pais? O que você acha que a gente coloca? Isso faz sentido? Isso não faz? E às vezes você não tem gente que consiga ter esse tato de ter essa conversa, de ir atrás de pesquisa mesmo. Essa sensibilidade, né? Tem uma série muito boa que ninguém percebe, que é Legends of Tomorrow, que é uma série da CW que tem personagens da DC. Sempre que eles vão colocar um personagem diverso, eles contratam um roteirista desse mesmo grupo. Então, por exemplo, eles têm a Sarah, que é uma personagem LGBT, ela é bi. Então, eles têm na equipe de roteiro pelo menos um roteirista que seja LGBT para poder escrever para ela. Quando foi entrar uma personagem que era do Oriente Médio, que era a Zari, eles pegaram e contrataram, eles especificamente foram atrás de contratar um roteirista que fosse do Oriente Médio. E isso trouxe uma naturalidade pro personagem. Ela conseguiu falar do que era realmente a religião, do que é passar pela islamofobia nos Estados Unidos. Então aquilo pareceu muito mais vívido, muito mais legítimo. E essa é a importância de você ter uma leitura sensível. Mas aí, respondendo à pergunta inicial, foi se a gente estava vendo essa diferença, existe muita diferença. Justamente porque tem muito mais agora autores ou autoras, né? Enfim, eles estão procurando mais pessoas que saibam falar sobre aquilo. Tipo, eu vou escrever sobre o personagem tal e esse personagem é muçulmano. Então, vou chamar uma pessoa muçulmana para falar sobre esse personagem. Vou escrever sobre o personagem negro. Então, vou chamar uma pessoa negra para falar sobre a vivência dela. Porque, por exemplo, eu como mulher branca não saberia escrever 100% como a vivência de uma mulher negra. Então, no mínimo, eu tenho que passar por uma leitura sensível para saber se eu não estou falando merda. E eu vejo esse cuidado em muitos dos desenhos novos, né? Tem algumas séries também. Eu não sou muito de seguir série. Camila é que segue séries e aí ele que diz aí se tá certo ou não. Mas eu sigo muito desenho e até mesmo algumas narrativas, por exemplo, de alguns animes, eles já dão um passinho a mais, sabe? E tipo, olha, a gente precisa de uma coisa a mais. Ainda são narrativas muito brancas, né? As japonesas, infelizmente, mas pelo menos as histórias estão ficando mais complexas e densas, né? Mais inclusivas, sabe? O meu namorado, o Saulo, ele tá assistindo o anime e lendo o mangá ao mesmo tempo, que é o Rent a Girlfriend. E eu achei que ia ser tipo um anime de harém. Uhum. Mas acabou que ele ficou surpreso porque é um anime super complexo em que o protagonista, ele chora, ele é emotivo, sabe? Ele é uma pessoa que demonstra tudo que sente, enquanto a garota que é mais fria. Olha que bacana. Boruto. Ou melhor, Naruto. Isso é Naruto. Mas ele tá tentando mesmo, né, cara? Cara, ele chora, ele é emotivo e o Sasuke é durão, cara. O Sasuke é durão. O Sasuke é o pau no cu. Que durão, cara. Que durão. O Sasuke é durão aonde, cara?
Não, o maluco não consegue lidar ainda com as questões do irmão, não entendeu Quem é durão é o Itachi. Exato. Tentando fazer Naruto funcionar, não vai. Ninguém vai assistir Naruto. A gente tem amor próprio, mais ou menos. Mas eu tenho amor próprio suficiente de não assistir Naruto. Mas conhece bem, né? Ou seja, eu acho que você tá dando uma mentira aí. Eu só ataco. O mínimo que eu tenho que saber é saber pelo menos a base do Naruto. E eu ainda cheguei a assistir 150 episódios, até eu ver que era uma merda, aí eu disse, não aguento mais. Eu tava tentando, sabe? Eu parei de assistir quando o Gaara morreu. Quando o Gaara morreu, eu parei de assistir. Aí só li o mangá. Pronto, fim. Nossa, tu ainda foi longe. O Garo não vira jardineiro? Não, gente, ele vira Kazekage, ele não morreu, ele Ele virou Kazekage depois. Ele virou Kazekage e morreu. Depois ressuscitaram ele voltou a ser Kazekage, aí quase morreu de novo. Rapaz, pra mim ele só era jardineiro. Eu vejo só os gifs dele com umas pazinhas de jardinagem. É que ele transcendeu. Pra mim ele era jardineiro. Ele fez terapia. Isso, é exatamente essa história que eu vejo no Twitter. Ou seja, gente, olha, tá aí um tema que eu já disse pra gente fazer no Bisão, e a gente pode até fazer todo mundo junto, que é histórias que não teriam acontecido se a pessoa tivesse feito terapia. Nossa, mas tem um monte. legal. Naruto é uma delas. Harry Potter é outra. Harry Potter tranquilamente não existiria, cara. Estaria de boa. Batman. Nossa, tem muita história que se a galera tivesse feito terapia. Imagina se o Harry Potter tivesse entendido que pais morrem, que a vida segue, que você precisa lidar com esses traumas e para de ficar caçando problema todo santo ano letivo no colégio. Imagina se a autora tivesse feito terapia antes de escrever também. Literalmente, bicho! Nossa! Transformação. Olha, perfeito. Eu tô aplaudindo aqui. Eu tô aplaudindo, confesso que a mão já está batendo palma, cara. Tá complicado. Eu queria aplaudir alto, mas não posso, tá todo mundo dormindo, menos eu. Justo. Bom, vamos então tentar puxar agora pra encerrar. A gente não conseguiu falar de Steven Universe, vocês querem comentar um pouco? Pois vamos falar de Steven Universe. Bora falar então. Manda ver. Resume, perfeito. Fim, acabou. Beijos. Eu não vi. Aí é com vocês. Olha, eu vou dar um spoiler pra você. Ele te chamou de Lars, você morreu. Não morreu. Não, ele morreu. Primeiro ele morreu. Ele é um zumbi, Mas é porque foi o arco de redenção do Laço. Arco de redenção, narrativamente, geralmente combina em uma morte. Se isso vai ser bom ou ruim, depende de quem tá escrevendo. Mas geralmente combina em morte. O Laço precisou morrer. E aí ele volta como um pirata espacial rosa. Que eu acho que é o melhor tipo de arco de redenção. Eu não tô entendendo nada que vocês estão falando, cara. Tá, pera, vamos explicar. O Steven, ele é um híbrido de um humano com uma gem. Gem é um alienígena que é basicamente uma pedra. Cada gem tem poderes especiais em si. O Steven, ele herdou os poderes da mãe. E um desses poderes é de ressuscitar alguém que morreu através de lágrimas. Ah, que bacana. E aí a gente tem um arco enorme que leva o Steven, o Lars e algumas outras pessoas pro espaço, lá pra terra natal das gems. E eles começam a lutar fazendo uma resistência e tal. E o Lars se sacrifica pra salvar as gems que estão fugindo. Como todo bom arco de redenção tem o sacrifício, né? Exatamente. E aí o Steven vê o corpo do Lars morto, fica acabado, começa a chorar e as lágrimas dele ressuscitam o Lars. E aí, como o Lars ressuscitou agora, ele diz que ele vai mudar a vida dele e aí ele decide que ele vai lutar junto com as gems pra proteger todo mundo do governo tirano que tá acontecendo no espaço. E aí ele vira um pirata espacial. E aí Steven também entende porque o leão é rosa. É, porque o Steven tem um leão de estimação rosa. Não entendi. Por que ele tem um leão rosa e eu deveria Porque entender? o leão foi da mãe dele. E aí, quando o leão morreu, a mãe de Steven usou as lágrimas pra ressuscitar o leão. A leão ficou rosa também. Aí o Lars vira rosa. Entendi. Fê, só assiste, velho. Ou seja, é um universo em que zumbis são cor-de-rosa. As melancias em forma de Steven são maravilhosas também. Muito boas. As melancias, são ótimas. Sério. Um dos poderes do Steven é que tudo que a saliva dele toca regenera. E aí ele tá comendo melancia. E ele começa a cuspir os caroços de melancia, que vão com a saliva dele. E aí, como eles meio que ganham vida e viram melancias em formato de Steven. É sério.
É muito bom. E elas são muito fofinhas, e elas tipo, ficam tudo com umas lanças na mão, arco e flecha e tal. Elas criam uma própria comunidade. E se dividem, e o Steven é Deus pra elas. Tem todo esse lance, essa pegada. Cara, essas pequenas mensagenzinhas são ótimas nesse desenho. E você trouxe ele com essa pauta de desconstrução de narrativa, Pirata, com algum... Qual que é a grande mudança de narrativa que eles trazem? Tudo. Tá aí, manda ver. Tá, primeiro a gente tem a primeira ideia que é a desconstrução de masculinidade. O Steven, ele não é o típico protagonista masculino másculo. Ele é extremamente sensível, ele se veste de roupas femininas às vezes, ele chora, ele é sensível, ele não quer lutar. Ele é tudo que não é um protagonista masculino tradicional. Ele não é atlético. Ele não é atlético, ele é um menino gordinho. Inclusive o Senhor Universo também é esse tipo de homem que o Steven é na animação. Bacana. Aí a gente tem também a desconstrução do que é uma família, porque a família do Steven, ela não é uma família nuclear de um pai e uma mãe. O Steven tem a mãe dele, a Rose Quartz, que morreu, porque pro Steven nascer, ela teve que desfazer da forma física dela para passar a gem dela pro filho. Então a mãe não existe, a mãe biológica, né? E aí ele foi criado pelo pai e pelas 3 gems que sobraram, que é a Garnet, a Ametista e a Pérola. Ele tem essa família que é um pai, 3 mães adotivas que são LGBTs, porque assim, a Garnet é um relacionamento por si só. Era uma fusão. A Pearl, ela só se interessa por pessoas do espectro feminino. A Ametista, honestamente, eu não sei qual é a sexualidade da Ametista, mas... A Ametista tá afim só de viver o rolê dela. Acho que a Ametista é esse, viu? O da Ametista é dedo no cu e gritaria. Sim. Ela é esse, você acha, viu, Zé? Não sei se é certo que ela é esse, né? Mas, tipo, como ela não se liga, não tem nenhum interesse romântico, nem sexual, nem nada em ninguém, então, tipo, a Ametista é só a Ametista. Então ela tá no A de assexual e a romântica mesmo, né? Ela faz fusões, né? Às vezes a fusão pode ter um cunho meio sexual. Uhum. Então, ela faz fusão, mas não é como se ela tivesse, tipo, interesse romântico, amoroso em ninguém. Ela tá, tipo, muito de boa na paz dela. E vocês sabem se dentro da equipe de roteiristas e animadores do Steven Universo tem pessoas do espectro LGBTQIA+. Rebecca Sugar é bissexual e não binário. Que é a criadora do desenho. Ah, obrigado. Valeu, que eu não sei quem é. Aquele Rebecca Sugar. Quem será a Rebecca Sugar? Será que é o novo apelido da Beck? Então, será que é a Backyardigans de novo? Será que mudou? Ela mudou o apelido, não era Backyardigans? Agora é Rebecca Sugar? Como assim? Tem Sugar Daddy, o que é? Sugar Daddy, Rebecca Tem Sugar Daddy, Sugar Mama, tem o Sugar Baby e tem a Rebecca Rebecca Sugar. É que você tava falando, não, porque o Steven tem um unicórnio rosa, porque não sei quem virou um pirata rosa, aí tem as gems, aí Roberta Sugar deve ser uma personagem também, certeza. E tinha melancias que pegavam lanças, eu não entendi, foi nada. Realmente. Ou seja, olha, se você não entendeu a conversa, é porque já passou do momento em que você já deveria estar assistindo Steven Universe. Justo. Não tem desculpa para esse exato momento você não estar indo atrás de Steven Universe. Falou a pessoa que não terminou de assistir Steven Universe, não é bonita? Não viu o filme, não viu a última temporada. Em minha defesa... Não viu ele adolescente ainda? Eu fiquei um tempão sem computador. E aí eu já tô um tempão com o computador. E aí eu sou só irresponsável procrastinadora mesmo. Até teu filho brigou contigo. A Beck assiste 150 episódios de Naruto, mas não termina o Steven Universe. Tá vendo, Beck? Quando você aponta um dedo... Bom... É isso aí, coleguinha. Se você está como o Fernando, que ainda não foi ver Steven Universe, termine de ouvir esse podcast aí, levante a bundinha, ou então, se tiver sentado a bundinha perto do computador, já começa a assistir. É isso, não tem outro destino não, é assistir Steven Universe. Não sejam como o Fernando, que não assistiu, e não sejam como eu, que não terminou de assistir. Assistam tudo. Não, mas tem uma coisa sobre Steven Universe que tem que falar. Os primeiros episódios, eles parecem muito infantis. Muito infantis mesmo. E aí você fica, isso não tem ido pra lugar nenhum. Porque leva, acho que, uns 10 episódios pra eles entrarem na trama principal dos personagens. Você fica tipo, tá acontecendo umas brincadeirinhas e tal, hahaha, tem uma música aqui, uma música acolá. Ok, não parece nada sério. Até o momento que você tem a primeira fusão. Da primeira fusão em diante, eu acho que a trama ela vai ficando cada vez mais séria. E ela progride no nível que, assim, o primeiro episódio, o dilema era o Steven Universe tem que lidar com o sorvete favorito dele tá sendo cancelado de distribuição no mundo.
O último episódio é da fase inicial. Eu não tô contando a fase dele adolescente. O Steve tem que lidar que a mãe dele faz parte de uma família de tiranos interespaciais. É bem diferente, né? É um negócio assim, brutal. Aguenta os 10 primeiros episódios que vale a pena. E o último episódio da série Steven Criança ainda tem uma das cenas mais belas de todas as animações, assim, com a mensagem de tipo, você tem que amar quem você é. Sim. Tem a frase da mãe dele que toda vez que você amar quem você é, serei eu amando você também. Nossa, que bacana. É muito lindo. Tá vendo? É muito lindo. Que demais. Meu Deus. Não, você vai chorar, cara. Não, Você vai chorar. certeza. E olha, não é questão de você ter que aguentar 10 episódios, porque na verdade eles são legais. Eles só são bem infantis mesmo. Mas eles são Não, divertidos. E assim, é bem curtinho também, então não é nenhum trabalho, mesmo que você não goste de alguma coisa infantil, não é nenhum trabalho também. Tem o quê? 15 minutos, 20 minutos, 10, sei lá. Depende, vai de 12 a 15 minutos, no máximo. Então, tipo, meu, é muito curtinho. É um vídeo no YouTube, você vê rapidinho. Não, mas acho bacana que eles tratam bastante temas, assim, que realmente fogem de uma narrativa mais estruturada que a gente cresceu, né? Que tá evoluindo bastante e acho que entra muito nisso que a Beck, a Camila, perdão, e o Zé comentaram, né? A inclusão de pessoas dentro da própria produção desses desenhos é o que está trazendo também uma necessidade muito grande para que eles sejam feitos, né? E eles conhecem melhor o público para quem eles estão falando e o público que está crescendo agora melhor do que essa galera aí que está querendo simplesmente só vender ou então fazer boneco em cima disso. Então acho que é bacana, porque não vem uma pressão externa ou de o que o pessoal fala. Tem uma galera que é muito contra ainda, né? Que fica falando que tudo é lacração, que tudo é discurso, que tudo é não sei o quê, e que estão querendo acabar com a família tradicional brasileira e afins. Mas não é, vem de uma necessidade de pessoas querendo contar essas histórias também. É meio que isso, vocês acham? Eu, como criador, né? Eu conto a minha vivência. Eu não consigo imaginar escrever uma história onde todo mundo é branco, hétero e cis. Eu não conheço isso. Eu nunca vivi com essas pessoas. Mesmo na minha infância, eu cresci numa família negra. Então, era muito estranho que eu tenha crescido assistindo só gente branca, sendo que a minha vida não era só gente branca. Então, agora que eu vou escrever, é inevitável que eu me coloque nos personagens. Mesmo que seja, tipo, a cor da pele. Então, chegou uma época em que, assim, vão existir muitos criadores diversos. Porque a gente sempre existiu. E, assim, nós somos, desde a Grécia, a geração mais LGBT que tem. Porque a maioria das pessoas está confortável para dizer que é LGBT. Então, agora que a gente está confortável sendo quem a gente também é confortável contando a história de quem a gente é. Então vai ter muito isso, porque vai ter muitas pessoas dentro para contar essa história. E vai ter mais gente se identificando, né? Bacana isso, né? E uma coisa que eu vejo da galera que reclama, principalmente quando falou que ia estrear o desenho da She-Ra, já voltando pra pauta. A galera que reclama é a galera da nossa idade, sabe? Que assistiu a primeira versão e fala, não, por que assim? Por que mudou? Não sei o quê. E cara, o seu desenho já foi. Essa produção é pra essa geração. Então larga de ser chato e ou você curte, ou você fica preso no passado aí, reassistindo o seu desenho. Você falar que uma coisa não anula a outra. E acho que a Beck comentou isso, é bem verdade. Uma coisa não anula a outra, né? Um não perde o seu valor porque o outro surgiu. Podem coexistir, sabe? Tipo, eles não estão te ofendendo pessoalmente, amigão, que tá aí falando que estão destruindo os seus valores e as suas referências. Estão criando novas em cima delas também, cara. Não, Bom, gente, vamos encaminhar para o final. Tem bastante ponta solta ainda, mas acho que ficou numa conclusão bacana essa de que a inclusão ela tem sido necessária e tem sido feita justamente na parte da produção também, não só na questão de comercialização. E isso é muito importante, né? Porque a gente acaba se incluindo e expandindo mais os universos e conseguindo contar mais 1001 histórias, fica tudo muito mais interessante. Vocês têm mais algum último recado? Algum tipo de conclusão que vocês queiram passar? Outra recomendação que não seja assistir Steven Universo, que eu vou assistir, prometo. Eu Assista vou Naruto. deixar um recado. Não assisto Naruto. O recado que eu vou deixar é busquem conhecimento. Profundo. Busquem conhecimento, é isso aí. Vejam o Território Lovecraft, tá incrível. É verdade, tô louco pra ver, cara. Isso. Preciso ver isso. Nossa, assistam. Meu Deus, como é um chute na cara essa série. Muito bom. Beck? Não sei, eu não consigo pensar em nada. Bom, não vejam Naruto, já é uma ótima recomendação, tá excelente. Essa é a minha recomendação principal. Não vejam Naruto, passem longe de Boruto.
Entendeu? Se vocês quiserem assistir um anime que preste e é mais antigo, vão assistir o Hakusho. Tem Sailor Moon. Não é o Sailor Moon Cristal, é o Sailor Moon mais antigo. Então tem muito anime bom que não é Naruto. Que Naruto não se enquadra. Mas o recado principal é: não veja Naruto, não veja Boruto e não veja One Piece. Fim. Ah, É, One Piece. não vejo One Piece. Cara, mas One Piece é meio que inevitável, né? Já tá com mais de 1000 episódios, uma hora você vai cair nele, não tem como. Ele tá virando Não, é muito chato, todo o cara. universo de anime, cara, não adianta, ele é gigante. Se você quiser assistir One Piece, saiba que você vai perder muito tempo da sua vida, porque são mais de 1000 episódios. Não, assista só Yu Yu Hakusho e ponto, vai. Tá bom, esse é o melhor de todos os animes. E agora é só isso, né, Gaiato? Ah, você acha que eu vou perder a oportunidade de irritar você? Jamais. Assista o Olha, Capitão Tsubasa pra ouvir a voz do pirata também, né, cara? Ah, é verdade, assisto o Capitão Tsubasa, pô. Eu fiz o Roberto. Olha Mentira, aí. Olha só. eu Ah, assisti. se vocês podem assistir. É, então, eu assisti também a primeira versão. Aí na hora que me chamaram pro teste, eu falei, mano, não, eu vou fazer o Roberto, não acredito. Meu Deus. Que foda. É, e eu também gravei um dos Cavaleiros. Sério, qual? Da saga dos deuses, da Soul of Gold, eu fiz o Hércules. Caralho, que massa. Pirata, nunca duble Naruto, cara, pelo amor de Deus. Por favor. Aonde a galera pode encontrar com vocês do Visão Voador e pode encontrar com vocês nas arrobas específicas de cada um? Vocês podem encontrar o nosso podcast em todas as plataformas digitais de streaming, como Visão Voador, nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, como @Visão Podcast. A minha arroba Zé Henrique é complicado. Quem quiser achar, vai achar. Quem quiser achar, não acha. E quem tiver indiferente, caguei também. É isso. Gente, pra quem quiser me encontrar nas redes, além do Visão Podcast, pode me encontrar em Backyardigans. É Back_Ardigans. Tanto Twitter quanto Instagram. No Twitter eu sou @CamilaAngel. Camila com C, Camila com apenas um M, um I e um L. E no Instagram eu sou @Camila Cerdeira. Tanto Camila quanto Cerdeira são com C. E a gente no @Nocego Podcast, tudo junto e sem acento no O. É isso aí, gente. Um beijo, obrigado pela participação. Tchau. Um cheiro. Cheiro! Beijo, tchau. Este podcast foi editado pelo Estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta, Fernando Junta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.